Olá, boa noite. Hoje, dia 1º de julho do ano de 2020. Ontem eu fiz um vídeo, uma transmissão online aqui através do Instagram e contei um pouquinho da minha história. Ontem, dia 30 de junho de 2020, eu completei 18 anos limpo, 18 anos sem usar droga, sem ingerir álcool. Então, são 18 anos de um comprometimento, da vitória sobre mim mesmo. Essa vitória é uma vitória sobre as minhas tendências, as minhas más tendências. E o vídeo de hoje, esse vídeo que eu estou deixando à disposição das pessoas que estão encontrando algum tipo de dificuldade para mudar a sua vida, para colocar em prática um plano, para conseguir alavancar os seus objetivos. E isso a gente consegue fazer de várias formas. Independe qual é o objetivo que você tenha. Eu sempre digo que uma pessoa que consegue superar um vício, ela consegue fazer qualquer outra coisa na vida. Ela faz qualquer outra coisa. Isso porque nós precisamos, quando queremos superar algo desse tipo, porque nós estaremos lidando com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com as nossas questões fisiológicas, sociológicas, né? A sociedade, o meio qual a gente vive. Então, nesse processo, vai exigir demais, né? Demais da gente. Então, só quem passa por isso sabe o esforço que tem que fazer. Por isso que esse programa chama Um Minuto de Cada Vez. Então, nós vamos aprender, sim, aprender a viver um minuto de cada vez, um instante, um momento, fazendo com que a gente, ao passar do tempo, a gente vá não sofrendo com as questões do futuro, não sofrendo com as questões do passado, porque em nenhum desses estados nós conseguiremos fazer qualquer tipo de mudança. O único local, o único momento que podemos fazer as mudanças é aqui e agora. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou fazendo esta experiência porque nós estamos em meio a uma pandemia e eu percebo que diante do quadro em que vivemos, aumentou demais as questões de violência dentro de casa, aumentou o consumo de álcool e outras drogas. Então, assim, por quê? Porque as pessoas estão em casa, estão aflitas, estão descobrindo tendências. Tem pessoas muito nervosas, inseguras, não se sabe. Principalmente isso vai para um nível ainda maior quando as pessoas estão vidradas nas redes sociais, que estão assistindo telejornais. Então é uma enxurrada de informação diária, onde as pessoas acabam não tendo condições de avaliar, porque as informações elas chegam muito rápido, já muda, as coisas vão se alternando assim, dessa forma. Pois bem, então eu vou começar, né, no próximo sábado. Geralmente, os grupos de ajuda, a gente conhece o AA, tem o NA, né, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né, tem vários tipos de ajuda com nichos específicos. Pessoas que amam demais, pessoas, né, que têm compulsão por jogos, amor exigente, que são para os familiares, né, de um indivíduo que tem problemas com drogas, enfim. E eu sou coordenador de um grupo que chama-se GAD, Grupo de Acolhimento, Amparo e Autodesenvolvimento. Então o próprio nome do grupo ele diz isso. Mas esse sendo um projeto pessoal meu,
e eu venho pesquisando já há muito tempo, e isso já se passa de 18 anos, porque 18 anos é que eu estou limpo, né? Então, o que acontece? Eu sempre pensei em um programa que ele pudesse ser diário, um programa que você pudesse aplicar hoje. Então eu sou uma pessoa de ação, né? Pelas minhas próprias tendências, o meu método, o meu funcionamento, eu preciso de algo prático que possa ser aplicado e que eu tenha resultados imediatos, né? Nesse sentido, eu até assim digo para você que talvez esse vídeo ele possa ser longo, mas eu garanto para você que ele tem fundamentos, ele tem condições de passar uma informação correta. E mais, eu falei que eu tenho 30 anos de experiência com droga, e isso avaliando lá do primeiro cigarrinho de maconha, né? Eu já havia antes disso ingerido álcool, já tinha tomado uns pileque, uns porre, enfim. Então esse programa do qual eu vou apresentar para vocês, ele é uma parte de um programa muito extenso, né? E durante esse mês de julho eu estarei todos os dias aqui trazendo algum tipo de informação. Essas informações, sem dúvidas, vão fazer a diferença para aquele que quer mudar. Então, a partir então de sábado, nós vamos começar um projeto que começa no sábado, e você, nos próximos encontros, nos próximos vídeos, você vai entender o porquê o sábado, né? Então ele começa no sábado e vai terminar só na outra sexta-feira. Então eu vou ficar com você durante uma semana explicando passo a passo o que acontece em cada dia da semana, o que vai acontecer a partir da sua decisão, que tipos de decisão você precisa tomar, como que você deve se proteger, como que você faz para suportar aquele desejo, não sei qual que é, você que vai determinar qual é o seu objetivo. Mas para qualquer objetivo, existem fases, existem momentos, então existem abordagens diferentes para cada momento, para cada dia da semana, e para cada semana, e assim depois para um mês, depois 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Então a nossa vida é cheia de ciclos, e é estes ciclos que eu vou ajudar você a perceber. E no grupo, quando nós fazemos o diálogo, quando nós fazemos a partilha, e que alguém do grupo me permite partilhar, trocar informação com ela, o que acontece? Muitas vezes, pela experiência que temos, nós já identificamos que aquela pessoa está se preparando para uma recaída. Então existe nesse processo como um todo a prevenção da recaída, né? Como que eu consigo me levantar depois de uma recaída, depois de uma tentativa? Então aquele sentimento de frustração, né? Então para que a gente consiga evitar, né? Na própria fala, a gente se prepara para ter a recaída. Então nesse diálogo, nessa partilha com as pessoas, eu vou pontuando, né? Utilizando-me da própria fala da pessoa, né? Para que ela perceba alguns detalhes, né? Você já deve ter percebido que quem está de fora tem uma visão mais ampla, né? A gente que está de fora de um problema, a gente consegue perceber isso de uma forma mais ampla. Pois bem, agora como que começa esse processo? O processo terapêutico da mudança, ele exige, né, que a gente vá procurar profissionais, pessoas, métodos científicos, de forma a clarear o nosso pensamento, né, a nos ajudar a organizar a nossa mente, as nossas necessidades. Então, parte desse processo, eu vou estar falando para vocês agora de um exemplo
muito importante. Então, quais são as nossas necessidades? Né? Quais são as nossas necessidades? O Abraham Maslow, né? Não sei se é assim, né? Ele criou, ele é um psicólogo americano, então ele criou uma estrutura piramidal, né? Das necessidades humanas. Então nós, enquanto seres humanos, nós temos algumas necessidades, né? E na base dessa pirâmide, né, na parte de baixo, nós vamos encontrar algumas necessidades básicas, né? Aquelas necessidades primitivas, né? Entre aspas. Dentre essas necessidades que nós vamos encontrar estão as necessidades fisiológicas: comer, né? A alimentação, a sobrevivência. Então, a base principal, né, dessa pirâmide é a nossa sobrevivência, né? Que está essa questão da alimentação. Então, tendo isso, né? Tendo isso, a gente vai partir para outra base dessa pirâmide, né? Esse outro nível, ele está relacionado à segurança, né? Eu me sentir seguro, eu estar bem. Então, a primeira necessidade é a questão de alimentação, né? São as questões fisiológicas, né? A segunda vem a questão da segurança, né? A sensação de segurança, de pertencimento. A terceira vem as questões afetivas, sociais, né? A gente não consegue preencher isso da afetiva, não. Então a gente tem primeiro, são camadas. Então a primeira camada, né, são aquelas fisiológicas. A segunda sobre segurança, a terceira sobre afeto, as questões sociais, né? A questão do ciclo familiar, de amigos. A quarta já vai, e essa pirâmide ela vai indo para a parte mais pontiaguda, né? Nós vamos ficando mais seletivos dentro dessa pirâmide, né? As nossas necessidades elas vão ficando cada vez mais seletivas, né? Então, no quarto degrau lá em cima, nós vamos encontrar, né, a estima, a conquista, respeito. Então, assim, dessas quatro divisões aqui, a primeira, que é fisiológica de segurança, ela está relacionada no que é básico para nós, para nossa sobrevivência, para nossa existência. A segunda parte vai ter muito a ver com as questões psicológicas nossas, que vem o afeto, número 3, e a quarta parte, que é a estima, conquista, respeito, aquilo que a gente busca socialmente, o reconhecimento social, seja através do emprego, enfim. E lá na quinta, na ponta da pirâmide, né? Então a gente vai encontrar realização pessoal, né? De moralidade, né? É uma questão de autorrealização. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gravando, né, isso aqui para você, porque isso aqui faz parte da minha autorrealização. Eu quero me sentir útil. Por quê? Porque lá atrás, há 18 anos atrás, eu estava num profundo conflito, com uma dificuldade tão grande que eu, né, a forma com que eu canalizei, né, eu já disse assim que é importante a gente descobrir a causa para tratar o efeito. Então o efeito ali naquela questão era o fato de eu usar drogas, né? Então eu estava prestes a cometer um suicídio e naquele momento eu precisava de uma solução. Então assim eu me comprometi, né, que se eu conseguisse sair daquela situação eu iria
fazer alguma coisa de útil na vida. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um compromisso, eu sei das dificuldades e o quanto a gente tem que batalhar para conseguir os nossos objetivos, e eu estou aqui para estender a mão para quem bem o desejar, né? Então, essa pirâmide de Maslow, ela explica as necessidades humanas, que isso funciona para a humanidade, né? Eu poderia contar até alguns casos aqui, mas eu quero ir um pouquinho mais fundo dentro desse processo. Quando eu passo a conhecer um mecanismo fisiológico, biológico, alguns aspectos emocionais, algumas causas dos meus comportamentos, sem culpa, sem achar culpado, mas eu sou assim porque o meu pai, porque a minha mãe, porque a sociedade, porque o Brasil, porque os governantes, não. Enquanto eu não assumir que somente eu posso fazer alguma coisa por mim, que eu vou chegar a ter êxito. Enquanto eu estiver culpando os outros, nada vai mudar. E uma coisa muito interessante dentro desse processo, a primeira coisa e a mais importante de todas, que qualquer grupo de autodesenvolvimento vai dizer, está lá no primeiro passo. Admito que sou impotente perante a minha dificuldade, seja ela uma adicção, seja ela um comportamento, não importa. Hoje você está com um problema e você busca com todas as suas forças, né, um meio de encontrar uma saída. Quando você aceita que você sozinho você não consegue, você já tem 50%. Quando você passa a não culpar mais os outros, quando você não se faz de vítima, quando você para de ser o coitadinho, quando você toma a decisão assertiva de mudar o rumo da sua vida, aí sim, você tem 50% dessa trajetória já vencida. Só que para chegar aí é que é complicado. Isso varia, tem uma variação de cada pessoa. Tem gente, né, que gosta de ter esses comportamentos. Para ela não mudou nada. Só que em algum momento essa pessoa vai sentir. E a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa não vai bem aqui dentro. É um desconforto muito grande, né? Então, o que nós buscamos? Eu não gostava de vivenciar alguns sentimentos, algumas coisas que eu trazia dentro de mim. Então eu procurava a mudança do meu estado de consciência, utilizando de uma droga, né? Aquela droga, quando eu ingeria essa droga, ela alterava meu estado de consciência. Então a minha vivência, né? Eu não digo hoje que é viver. A pessoa que usa droga não está vivendo, né? Porque essa viagem acontece dentro da nossa mente, que nos mente, que nos engana, né? Então a viagem ela acontece aqui dentro. O mundo gira, eu vi gnomo. Então é aquela loucura, realmente uma loucura. Então esse processo, né, de alteração do nosso estado de consciência, nós utilizamos de uma muleta para poder suportar viver. E não vem me dizer, né, e isso é uma coisa muito complexa, né, que a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia tem várias explicações. E no meio científico, agora com essa questão da pandemia, nós já vimos que nós temos várias, né, nós temos a questão da Covid, né? Nós temos a questão da Covid, onde nós vemos médicos, especialistas, infectologistas, dando apontamentos, abordando, né, aquele assunto
de forma totalmente distinta. Existem questões políticas por trás disso, né? E nós, enquanto leigos, né, ficamos assistindo, né? E dependendo da fala de alguém, a gente vai lá, não, é aquilo lá mesmo. Daí vem uma outra pessoa e desconstrói tudo aquilo. Então a ciência, por ser ciência, ela precisa de uma metodologia para comprovar se aquilo, né, funciona ou não funciona. Então, nos métodos científicos, nós vamos encontrar, né, pessoas que defendem algumas ideias e apontam que talvez aquela ideia, aquele pensamento, aquela forma, né, ela tem as suas limitações, mas ela é positiva em alguns dados, né? Eu vou dar um exemplo muito importante a respeito do que está acontecendo com a gente hoje, né? A gente fica em casa ou sai de casa, né? Como que esse vírus ele nos afeta, né? Então, existem alguns protocolos que os médicos, os hospitais estão adotando para o tratamento, né? Desse vírus. Então, aí vem uma questão de que cada organismo reage de uma forma diferente. Então, por que eu estou falando a respeito disso? Porque nós estamos envolvidos nesse meio, em meio a essa pandemia. Então, é só para que você tenha uma noção, né, de que nada, né, cada indivíduo no campo da psicologia, no campo dessa mudança de comportamento, vai encontrar em si mesmo as suas próprias respostas. E eu estou aqui para fazer perguntas. Eu não tenho as respostas. A forma com a qual eu enfrentei os meus vícios, a forma com a qual eu encaro, né, os problemas, as questões, é diferente de pessoas que moram, né, comigo, que convivem comigo, com pessoas que frequentam os grupos que eu frequento, né, de colegas que trabalham comigo. Então, a forma de eu enfrentar esses problemas, a forma de eu encarar isso é diferente. Agora, uma coisa é certa, eu passei a enfrentar esses problemas de cara, olhando direto para o problema. Buscando soluções, não parando no problema. Ah, mas eu não consigo não. Bom, esse é o problema. Agora, qual é o tipo de solução? O que eu posso fazer? É como eu falei no vídeo anterior. Quando acontece um problema para mim, eu pergunto para o Senhor. Eu falei, Senhor, o que queres que eu faça? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu posso mudar? Como eu posso ser útil? Como eu posso superar isso? Porque as nossas vidas, a nossa vida é cheia de dificuldades. Todos os dias nós temos desafios. E quando a gente coloca um problema, seja ele um vício, um comportamento, eu diria até aquelas pessoas que que têm relacionamentos afetivos fora do lar, pessoa que é casada, que tem um outro relacionamento, tem um parceiro dentro de casa, mas tem... Então, assim, como que a pessoa que é traída, ela se sente? Como que a pessoa que está traindo se sente? Por que ela faz aquilo? Então existe uma série e não tem resposta para tudo isso. Agora, como que eu vou encarar os problemas da minha vida? E não adianta eu falar assim, ah, mas o fulano, no grupo de ajuda, nos grupos eu sempre propunho o seguinte, que nós tenhamos 3 etapas nas nossas reuniões. A primeira é que nós façamos a leitura do passo. Junto com o passo, a gente traga algo de moral, né? E não existe forma maior, eu não conheço ser que habitou esse planeta maior do que o Cristo, do que Jesus, né? As máximas do Cristo. Então,
a gente, no programa, a gente sempre diz que as pessoas devem buscar a sua força superior. Agora, se a pessoa é ateu, às vezes é até mais fácil. Sabe por quê? Porque é uma pessoa geralmente questionadora, é uma pessoa que não aceita qualquer coisa. Não é aquela pessoa quadrada, olha, você faz isso, Jesus faz isso. Não foi Deus que veio aqui. A gente, às vezes, as pessoas olham para mim, nossa, o cara ficou 18 anos sem usar droga assim. Mas eu fiz uma oração ali, uma prece de todo o meu coração, né? Mas não apareceu o meu anjo da guarda. Eu gostaria que ele tivesse aparecido ali e dissesse assim, olha, Fernando, a partir de agora, né? Não falam lá que Jesus falou assim, olha, Jesus veio e curou. Mas Jesus disse assim, né? A tua fé te curou. Vá e não peques mais. Então, para uma pessoa que é materialista, ela não vai aceitar isso. Ela vai aceitar fatos. E como que nós encaramos estes fatos? Como que eu encaro o fato da minha mudança? Eu quero mudar? E a gente só vai conseguir convencer, né? Ou a gente vai conseguir conversar com uma pessoa, né, materialista através de fatos, fatos científicos, fatos que essa pessoa ela possa aplicar. Então, assim, a nossa reunião então tem a primeira parte, que é o passo, tem uma questão de moral junto com esse passo. A segunda parte é uma parte que é mais técnica. Como que é o funcionamento, né, dessa parte psicológica? Como que é o comportamento de uma pessoa que quando ela inicia dentro de um grupo de ajuda, qual que é o comportamento dela? Como que ela vai reagir? Então, assim, existe aquele processo, não, eu não quero mudar, estou indo mudar porque a minha família quer, alguém exige, ou eu vou ser internado, né? Ou aquela pessoa, não, eu bebo só socialmente, tal, não quero mudar, eu quero controle, né? Eu tenho controle de tudo, né? Ou tem aquela pessoa que vai assim, não, isso é coisa da cabeça dos outros, eu não tenho nada disso, não importa, né? Então, esses são alguns tipos de casos. Ou existe aquela pessoa, tal como, né, vai demorar um momento, mas a gente sempre espera que a pessoa chegue um dia e acorde. Um dia ele vai acordar. Como eu, que falou assim, não, agora chega, eu quero mudar. O que eu preciso fazer para mudar? E quando a gente tem essa postura, o que eu preciso fazer para mudar, a gente vai questionar. Às vezes a gente não tem o conhecimento, mas a gente vai buscar esse conhecimento para poder mudar. Então você vai passar a ler mais, você vai passar a investigar e se observar. Então, qualquer processo de mudança ele deve ser em função de observação, de autoobservação, né? De autoanálise. Você vai precisar talvez de ajuda de um profissional da saúde, um psicólogo. De repente o teu corpo ainda está necessitado das questões químicas, né? Ou a sua própria compulsão, as suas tendências estão à flor da pele, você precisa de uma ajuda externa para poder, né, nesse início, ter condições de passar por isso. Hoje a gente vê pessoas com problema sério no campo da depressão, da identidade íntima, da dificuldade com a sua própria sexualidade, né? Então, existem várias dificuldades. Então, no grupo de apoio a gente vai tratar dessa parte que é mais técnica, né, do funcionamento da nossa mente, né? Eu sou hiperativo, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, né? Eu tenho déficit de atenção. Então eu tive que entender, mas eu não sabia disso. Então eu tenho um comportamento muito... Pode ver que eu fico me mexendo. Então assim, isso faz parte de mim. Agora, como que eu passo a controlar e a viver, conviver comigo mesmo, tendo, né, essas... eu não digo problemas, mas essas características. Então uma das coisas que a gente tem que fazer é aceitar que a gente é daquele modo e que hoje a gente ainda não consegue mudar. Eu não estou dizendo aqui para que a gente aceite a viver desta forma. Não, não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é para que a gente consiga, pelo menos, aliviar, que a gente aprenda a perdoar.
a se amar, a se aceitar. Só assim a gente consegue ir para a próxima parte da reunião do grupo, que é a parte da partilha. É onde as pessoas falam daquilo que estão sentindo, de como estão encarando as coisas, de como elas estão percebendo. E num grupo tem várias pessoas que falam, então nós percebemos que às vezes tem algumas pessoas que já passaram por tantas dificuldades e que elas conseguiram suportar aquilo, passar por aquilo. É igual eu, né? Faz 18 anos que eu estou limpo, então assim, foram 12 anos aprontando, fazendo um monte de coisa, muita coisa errada. Mas eu superei. E estou aqui para estender a mão para aquele que quer. Bem, nesse processo, a gente vai precisar se preparar. Então, eu já disse que no próximo sábado a gente vai iniciar com o primeiro passo. Esse programa ele tem 7 passos, um passo para cada dia da semana. Cada dia da semana a gente vai trabalhar um aspecto, porque nós temos, muitas vezes, a gente vai para um médico e faz uma consulta com um psicólogo. A gente está passando uma dificuldade, de repente você vai uma vez por semana no psicólogo, né? Uma vez a cada 15 dias, depende do teu, né? No médico, né? A questão é que se a gente vai numa reunião, né, de autodesenvolvimento, o que acontece? Vai acontecer o seguinte: a gente vai ficar uma semana trabalhando aquilo. A gente vai encontrar muitas dificuldades. Só que nós vamos conviver com o nosso problema 24 horas por dia. Por isso que esse programa chama-se 1 minuto de cada vez. Então, eu vou ensinar passo a passo para que você aprenda a viver. A hora que você acorda de manhã, você vai resistir até a hora do almoço. Depois você vai resistir até a hora da tarde, a hora que você chega do trabalho. E que depois você vai resistir até a hora de você ir dormir. E ainda assim você precisa resistir à noite, durante o período de sono. E no dia seguinte, e no dia seguinte. E foi dessa forma que eu cheguei até aqui. Então, o que nós podemos afirmar? Que cada dia da semana a gente vai trabalhar uma coisa, né? Não adianta só falar assim, eu preciso parar de tal comportamento, né? Vou dar um exemplo aqui, eu quero parar de comer, eu tenho compulsão por comida, né? Mas eu preciso também tratar as questões que me levam a ter ansiedade, que me levam a fazer uso, né, de comer compulsivamente. Eu preciso me alimentar, mas eu também preciso ter o controle. Como que eu tenho o controle? Controle de ansiedade, controle dos meus pensamentos. Tudo começa pensamento, sentimento, ação. Pensamento, sentimento, ação. Eu, enquanto usuário de droga, eu estava na ação, só usando. Eu já não vinha mais. Então eu tive que aprender a sair da ação, sair do sentimento e controlar o pensamento. Só assim eu pude fazer esse processo como um todo. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse processo. É um processo demorado, longo, exaustivo, mas que vale muito a pena. Tá? Então, eu quero fazer só mais um ajuste nisso, de forma com que você possa, de repente, estar tendo acesso a informações muito oportunas, diariamente, né? Para isso que eu montei um grupo no Telegram que chama-se 1 minuto de cada vez. Entra lá, se você ainda não tem o Telegram, procure lá, faça o download desse aplicativo e procure 1 minuto de cada vez. Tem o link aqui embaixo, você pode acessar diretamente lá e você
vai receber diariamente. Parte desses vídeos vai estar lá, né? E uma coisa certa é que não existe milagre. Não dá para explicar para você em 15 minutos como que é esse processo. Então você vai precisar exercitar a sua paciência, né? Para que você consiga. Se você tem um objetivo, se você tem uma meta para com a sua vida, se você tem o desejo de mudança, você vai precisar estudar, você precisa ter paciência, você precisa correr atrás dos seus objetivos, né? E uma forma de fazer isso é você estar partilhando comigo, com outras pessoas, né, desse processo. Então é isso que eu estou me dispondo a trabalhar durante esses dias, esse mês de julho, e nós iniciaremos esse processo diário, semanal, porque a semana tem 7 dias, né? Você vai entender, né, como a gente vai começar no sábado esse processo. Hoje é quarta-feira, eu tenho quinta e sexta para explicar para você como que se dará isto. Então, eu faço novamente então esse convite. Entra lá no Telegram, o link está aqui embaixo. Curta, divulgue esse vídeo, né? Ele é muito útil. Aquela pessoa que está passando por dificuldades, ou que tem um filho, que tem um parente, o esposo ou a esposa, alguém dentro da família que está com problema com relação, né, à mudança de comportamento, à mudança de atitude, mudança de vida, né? Você que quer alçar novos rumos para a sua vida, você que não está satisfeito, aqui é o caminho certo. Eu tenho certeza que se você aplicar isto, né, você vai encontrar a sua felicidade. E é isso que eu desejo, que você tenha, né, boas realizações, que você consiga, através desta busca, que não vai parar tão cedo, né, mas que é uma busca maravilhosa, abençoada e louvável. Eu estou aqui para dizer que depois de 18 anos, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquela lá atrás. E eu olho para frente, eu vejo quanto eu tenho para crescer. Mas sem sombra alguma de dúvida, eu garanto para você que vale a pena. Vale a pena o esforço, vale a pena as lágrimas. Até porque eu sou uma pessoa muito melhor. A forma com que eu entrei nesta vida, né, e a forma que talvez eu vá sair desta vida, né, é totalmente diferente. A minha vida tem sentido, eu tenho rumo, eu tenho objetivo. E se você quiser, né, eu estou aqui para estender a mão para você e para a gente seguir junto. Tá bem? Meus votos de muita paz e muita imunidade nesse período tão difícil que estamos atravessando aqui no nosso país, tá? Nos encontramos amanhã ou diariamente no grupo do Telegram, 1 minuto de cada vez. Muita paz.